estamos de volta diante aí de uma campanha para criminalizar a esquerda, para demitir esquerdista. É isso, perseguição moral. Sabe aquela história velha que a gente viu lá, na primeira parte ainda do século XX, do bem contra o mal? Pois é, sempre que entra nessa noia de eliminar a existência da oposição, se acha na condição de representar o bem. E agora, né, incrivelmente, o MBL está se colocando como o bem, o pacifismo, o justo, o honesto. Vamos começar pelo final. Anti-clickbait agora aqui. Vocês estão entendendo que já há algum tempo eu estou sustentando aqui que a extrema-direita e a direita, mas como hoje está tudo extremado no campo político, porque a luta de classe está virulenta, né? Muitos expostos os antagonismos, a direita só oferece 3 coisas, não é isso? Se baseia no senso comum, faz demagogia em cima de moralismo. Não tem proposta nenhuma, não oferece nada, não afunda 1 milímetro para além da superfície. Sabe aquela frase imortalizada pelo Elias Jabor, quando ele brilhantemente disse que a direita não sai do simples pro complexo? É isso, tá? É isso, porque sair do simples para o complexo significa não ficar discutindo apenas sobre o senso comum. E a direita não faz isso. Ela não entende estrutura nenhuma que molda a nossa sociedade. Ela só lida com as aparências, com o senso comum. A direita é só senso comum. E aí, ela mobiliza questões morais, porque isso é muito atrativo no sentido de mobilizar afetos. Então ela vem com um moralismo para fazer o quê? Demagogia, sobre todos os assuntos que ela trata. Como ela está tratando agora a questão aí do assassinato lá do Charlie Kirk. Tá? O MBL está entrando nessa, porque ele surfa todas as hypes possíveis, né, do senso comum, para fazer a sua demagogiazinha baseada, né, sempre em moralismo. E agora não está sendo diferente. Então, vamos hoje, para não ficar batendo só no Mamãe Falei, que é nosso freguês aqui, vamos variar um pouquinho e vamos ver o vídeo do Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri, como o nosso chat aqui gosta, também destilando o seu macartismo 2.0. Nós temos que prender militante da extrema esquerda que defende a morte dos seus adversários políticos. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados. Eu sabia que esse vídeo ia me fazer concordar com o Peninha, né? O Peninha que é um ferrenho anticomunista. Mas nesse papo aí, ele está sendo vítima desse macartismo. Tá? Você pode achar que é muito horrível o que o Peninha está dizendo, sabe? Não, eu sou de esquerda, mas pelo amor de Deus, eu defendo a vida, eu não quero que ninguém morra, eu não vou comemorar a morte de ninguém. Ok, a gente pode fazer uma discussão se é positivo ou não, no sentido prático da coisa, externalizar esse tipo de sentimento, tá? Eu acho que aí é uma discussão. Eu, particularmente, não acredito que a gente deva comemorar situações como a que levou o Charlie Kirk à morte. Porque é um sintoma de uma sociedade doente, tá? Agora, eu tenho que dar uma razão aqui pro Peninha, nesse início de vídeo. Que o Kim tá pegando aqui para fazer um sensacionalismo moralista barato em cima. Esses caras que o Peninha tá falando aqui, e o Charlie Kirk se enquadra também, eles são grandes agentes da destruição e da morte. As grandes máquinas de guerra, os grandes genocídios, a matança de povos originários, a matança de minorias políticas, depende de figuras como Charlie Kirk, que são vetores de disseminação de uma ideologia que sem essa
os grupos que exterminam essas minorias políticas não poderiam atuar, porque eles não teriam a chancela moral que essas figuras ajudam a construir. Por exemplo, Charlie Kirk, ele defendia o que estava acontecendo na Palestina, o genocídio palestino. Tem vídeos bizarros dele, rindo e dizendo que palestinos não existem. Entende? Aí a direita pega e faz uma puta de uma demagogia, porque ele era pai, deixou uma criança inocente, órfã. E, porra, isso é uma merda, bacana, mas pra mim é uma merda muito maior, incomparavelmente maior, dezenas de milhares de crianças mortas, mutiladas ou órfãos. E desalojadas, desabrigadas, sem ter o país que elas tinham pra viver. E tudo aquilo que está acontecendo em Gaza não conseguiria acontecer se não houvesse uma chancela moral que, para existir, necessariamente figuras como Charlie Kirk precisam existir e defender o que defendiam. Então, quando essas vozes são silenciadas, parte daquilo que sustenta o genocídio também é silenciado. Entende? Então, talvez a gente possa fazer uma discussão, tá, vamos dar munição para a direita? Não, porque eles normalmente fazem isso, e nós vamos chegar lá, tá só começando, tá só começando. Tá? Mas nós temos que entender uma coisa. Não dá pra gente humanizar esses vetores desumanizantes de minorias políticas. Porque esses vetores são fundamentais para que o massacre sobre as minorias políticas continue acontecendo. E, infelizmente, um pacifismo difuso, abstrato, né, aquele que gosta de dar bom dia pro sol, abraçar a árvore, dizer eu não mato nem formiga, é moralmente muito bonitinho. Mas quando a gente vem para a luta de classes do mundo real, isso é pior do que ser paralisante. Tá? É pior do que ser paralisante. Eles nos amassam. Eles nos amassam, não sobra nada. Tá? Mas vamos seguir aqui que está só começando. Dos reacionários, evangélicos, machistas e tal. E se orgulham disso. A morte de Charlie Kirk fez sair dos bueiros ratazanas que defendem abertamente a morte, a execução de direitistas só porque eles discordam dos seus ideais. Principalmente uma extrema esquerda que tem ganhado muita força, uma extrema esquerda comunista que defende abertamente que liberais, conservadores, direitistas no geral sejam mortos. Essa manchete, gente, ela é mentirosa, tá? Conheço muito bem Jones, eu sei a postura que ele tem em relação a isso, e o título dá a entender outra coisa, mas vamos entender uma outra questão. Gazeta do Povo é um veículo de informação, de propaganda da extrema-direita, tá? É isso. Tá? E eu não vou dizer eufemismo para quê que extrema-direita é, mas vocês podem pegar qualquer dicionário de política e ver qual é o sinônimo de extrema-direita, tá? Em qualquer dicionário de ciência política. Essas pessoas precisam ser criminalizadas. Eu apresentei um projeto de lei para que toda aquela pessoa que defenda ideologia extremista com incitação à violência física contra os seus adversários políticos seja presa. Eu vou colocar aqui para vocês. Isso aí colocaria na cadeia quase todos os bolsonaristas, né? Vocês lembram lá da campanha do CPF cancelado? Vocês lembram da campanha eleitoral do Bolsonaro? Sugerindo fuzilar a petralhada. Você lembra aquele monte de candidato da direita atirando em alvos com a cara do Lula, com a cara de políticos de esquerda, de gente do PT? Vocês lembram do petista assassinado em pleno aniversário, porque fez um aniversário com motivos petistas e um bolsonarista lá da cidade não gostou, foi lá e matou o cara? Vocês lembram do professor de capoeira que foi espancado? Porque a princípio era petista? Sabe, é uma inversão total de valores. Porque eu não vejo ninguém da esquerda dizendo essas coisas. Eu nunca vi nenhum comunista dando tiro
em alvos com a cara do Kim Kataguiri. Eu nunca vi. Vocês já viram aí? Já viram eu, Jones, Ian Neves, Gustavo Gaiofato, João Carvalho, qualquer um de nós dizendo para matar os nossos adversários políticos? Que nós vamos fuzilar os bolsonaristas? Saca? É muito diferente, tá ligado, gente? Eu fui um que passei meses tirando onda com a morte do Olavo de Carvalho. Porque foi uma grande ironia da vida. O cara que negou a existência da Covid morrer de Covid. Sendo que ele era um dos grandes articulistas do fascismo brasileiro do século XXI. Um dos grandes articulistas de um grupo que chegou no poder, e das 700 mil mortes da pandemia, pelo menos 500 mil dá pra botar na conta desse grupo. Vou contar uma historinha pra vocês. Vocês têm noção de como que esse grupo diretamente ajudou a matar tanta gente no Brasil. Uma amiga da Gabi perdeu o pai e a mãe. O pai e a mãe. Na pandemia. Tá? Porque eles entraram numas a partir das coisas que eles viam nos grupos do WhatsApp deles, que vinham das esferas bolsonaristas de disseminação de desinformação. Então, no início, eles estavam negando que existia o vírus. Tá? Pessoas de 60 e poucos anos. Aí, agora eu não me lembro, tá? Se foi a mãe ou o pai que pegou primeiro. Eles simplesmente decidiram tratar com o quê? Com o coquetel da cloroquina que eles viram lá nos grupos. Resultado, um passou pro outro, um morreu primeiro, o outro morreu depois. E até o dia da morte eles estavam negando, tá? A eficácia da vacina, o uso de máscara. Onde é que eles aprenderam tudo isso? Pessoas que não tinham comorbidades, pessoas de 60 e poucos anos, mas que viveriam tranquilamente mais 20 e poucos. Entende? Como que esse tipo de ideologia sustentada por esse tipo de figuras matam concretamente dezenas de milhares de pessoas? Vocês conseguem entender isso? Eu estou dando essa referência anedótica aqui, mas todo mundo que está aqui me assistindo certamente vai conhecer um caso tipo esse. Percebem? Existiria esse tipo de comportamento sem os agentes ideológicos difundindo esse tipo de lorota? E outra que eles fazem a mesma coisa. Você pode entrar nas redes da turminha do MBL e ver o que eles estavam falando da Marielle quando ela morreu. Vê como é que eles tratavam a Preta Gil, vê como eles tratavam o Paulo Gustavo, vê como é que eles trataram, enfim, o neto do Lula, a Dona Marisa. É só olhar. Eles têm telhado de vidro, eles fazem a mesma coisa. Então essa lei oportunista e demagógica que o Kim Kataguiri está propondo colocaria mais da metade dos MBL fanboys também nessas mesmas circunstâncias de serem criminalizados. Eu escrevi no Twitter, já foi tarde. E sabe a quantidade de ameaças que eu estou tomando desde então? Vocês viram quais são os grupos que estão apoiando as ações do Kim, do Nicolas Ferreira, tá entrando nessa onda? São grupos abertamente neonazi. Que eles juram de pé junto não querer proximidade alguma. Mas é sempre uma casualidade da vida, né? Que os neonazis olham para esse tipo de atitude e pensam, porra, legal isso, hein? Não é uma casualidade? É uma causalidade, né? Mas vamos seguir. Vocês, várias pessoas, vários exemplos de pessoas que abertamente têm defendido a morte de seus adversários políticos, né? Não apenas... Porque, eu vou ser muito claro aqui para vocês. A pessoa comemorar a morte do Charlie Kirk, a pessoa zombar da morte do Charlie Kirk, pode ser uma canalice, pode ser de extremo mau gosto, mas não é crime. Agora... Aí ele tá tentando tirar o deles da reta, mas beleza, vamos ver pra onde é que vai essa prosa. Pra pessoa partir incentivada pela morte do Charlie Kirk, incentivada pelo seu próprio entusiasmo com a morte do Charlie Kirk, defender abertamente que os seus adversários sejam mortos, aí sim, essa pessoa tem que ser presa.
Antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Lembrando também que nós estamos com os ingressos para o primeiro festival do MBL, à venda no segundo lote, o link tá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar com o vídeo desse sujeito aqui, do Peninha, que eu acho que é o mais nojento de todos, né? Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Olha que nível de escrotidão, né? Pô, eu achei de má fé o nível de corte que você fez, né, cara? Tudo bem, o vídeo do Peninha não é muito melhor do que isso, não. Mas vocês pedem que a gente fale isso, né? Vocês pedem. Então faz o seguinte, é muito longo o vídeo, Kim. Quer ser menos desonesto? Comenta sobre o que ele falou. E depois a pessoa vai lá e assiste. Entendeu? Mas assim é chato. Por quê? Porque a galera vai achar que é só isso o vídeo dele. Entendeu? É chato, Kim, é chato. Não satisfeito, né, em ironizar a morte do Charlie Kirk, ele ainda comemora, diz que assim, que bom para as filhas dele que o pai morreu. Olha, uma das maiores tragédias, né, para a vida de um filho é o momento da morte do seu pai ou da sua mãe. E o sujeito comemorar ainda 2 filhas tão pequenas, Charlie Kirk tão jovem, salvo engano, tinha lá seus 30 anos de idade, tinha aí pelo menos mais 40, 50 anos. Né? Eu acho foda pra caralho, porra, 2 crianças, né, que não tem nada a ver com isso, né, que não pediram pra nascer, que não escolheram a família que nasceram, né. Pena que o próprio Charlie Kirk não tinha a mesma empatia, né, com as dezenas de milhares de crianças da Palestina, por exemplo, né. Eu acho que aí também a gente podia pensar nisso. Aliás, o próprio Charlie Kirk tem vídeo dizendo que empatia é uma invenção, né, do século XXI, uma coisa assim, ou seja, ele mesmo dizia que não se devia ter empatia. É desse cara que nós estamos falando, tá, gente? Que a direita agora tá querendo transformar num moderado, saca? É esse. Então, assim, a direita tá pedindo empatia pra um cara que dizia que a gente não devia ter empatia. Entenderam? Esse é o tom da coisa. Né, de convivência com as suas filhas. Era para as filhas já estarem, enfim, para ele ver as filhas se formarem, para ver as filhas se casarem, para ver as filhas, né, serem bem-sucedidas na vida profissional. E o sujeito chega nesse ponto. Vendo uma repercussão grotesca, né, que esse vídeo teve, obviamente pegando muito mal para ele. E aqui eu quero reforçar, tá? Eu defendo que para esse tipo de gente a gente faça uma campanha para que elas sejam demitidas, para que elas percam seus espaços profissionais, para que elas percam seus espaços acadêmicos. Isso é crime, tá, gente? Isso é crime, tá na Constituição, tá? Isso aí pode gerar até indenização, tá? Além de ser uma reedição do macartismo, tá? Enfim, que é uma prática política violenta, né? Uma prática política extremamente violenta e que estimula o crescimento de grupos neonazi. Né? Por quê? Porque um dos princípios fascistas é essa ideia de sociedade una, sem fissuras, onde o adversário político é tratado como um inimigo, que não deve existir na sociedade. Então ele não pode ter um emprego, então ele não pode ter direito à opinião. Entende como o macartismo ele conversa com essa ideia e por isso ele fortalece esses grupos? Aí depois tem essas ocasiões da vida onde os grupos neonazis acabam simpatizando com esse tipo de ideia, mas é só coincidência. Né? É só coincidência. E o ponto é assim, né, galera? Eu não vi ninguém da esquerda, né, defender assassinatos. Eu já vi da direita. Agora eu vi sim gente da esquerda, entre aspas, comemorando o que aconteceu com o Kirk. Tá? Acadêmicos, porque a gente está numa guerra assimétrica, né? Enquanto eles estão defendendo abertamente a nossa morte, qualquer reação do nosso lado é cancelamento, qualquer reação do nosso lado é processo, qualquer reação do nosso... Pô, mas peraí, cara. Vocês defendem várias paradas, assim, esquisitíssimas, pra dizer o mínimo. Tipo, prendeu, matou. Né? Extremamente problemático isso, né? Extremamente problemático isso, né? Assim... E tem um outro ponto nesse imbróglio todo do Kirk que eu quero aqui chamar a atenção, que é o seguinte... Esse cara tinha profundas ligações com grupos neonazis. Os grupos neonazis, nos Estados Unidos, sobretudo, eles já estão bastante avançados dentro do tecido social.
a ponto de ter severas divisões entre eles, né? Até porque é muito provável que o assassino do Kirk seja um Groyper, lá do grupo do Nick Fuentes, que acha que o Kirk ele é só fascista, ele tinha que ser, na verdade, nazista, né? Já que, por exemplo, essa turma do Nick Fuentes aí são abertamente antissemitas. Então, a coisa é nesse nível nos Estados Unidos. E essa turma tem grande atuação nas redes, porque eles se organizam no submundo dos grupelhos, né, dos fóruns, e extrapolam isso no Twitter, porque eles sabem que eles têm o respaldo do Elão. O ataque orquestrado contra o Peninha, mas não só ele, contra todos que se manifestaram dizendo quem de fato era o Charlie Kirk, não me parece ser orgânico. Parece ser coordenado por esses grupos que, repito, nós estamos falando de grupos neonazi mesmo. Claro que nem todo mundo que está nessa onda é neonazi, mas o boost é gerado a partir desses grupos. Então existem células neonazi no Brasil. E essas células estão se organizando para ameaçar, para fazer doxing. Eles ficam falando abertamente com seus perfis fakes no Twitter em matar a gente. Por exemplo, tem um card passando com a minha cara, do Jones, do Gustavo Gaiofato e do Ian, né, com um alvo na testa da gente. Aí eu vou lá, comento alguma coisa e eles publicam isso. Enchem a minha caixa de mensagens desse tipo de coisa. Eles estão mandando um recado pra turma, pra ver se eles acham alguém que a lavagem cerebral tenha sido tão violenta que acha que é uma boa ideia fazer alguma coisa desse tipo. Lógico, eu não me intimido, mas algumas questões de segurança pessoal a gente acaba tendo que tomar. Porque vamos pensar uma coisa, para cada político ou ativista de direita morto, tem centenas de pessoas que fazem a luta campesina mortos pela direita. Centenas de indígenas que fazem a defesa das suas tradições e da sua vida mortos. Sindicalistas, políticos. Tem muito mais gente que está atuando politicamente do lado esquerdo que morre. É incomparável, gente. O Brasil, por exemplo, é um dos lugares que mais se mata ativistas da luta pela terra no mundo. Isso para não falar do genocídio indígena, de gente que está lutando por demarcação de terra ou tentando impedir a grilagem de terra indígena. Os caras vão lá e matam. Toda semana morre um. Mas aí não vira notícia, né, gente? Não vira manchete. Não mobiliza um exército que se organiza nas redes para gerar boost e fazer acontecer manifestações que naturalmente não aconteceriam. A maior parte de quem está engajando com isso sabia quem era Charlie Kirk. Mas é estimulada por essa onda. Nosso lado, enfim, é todo aquele escarcéu que a gente conhece. E a gente tem que acabar com essa guerra assimétrica, né? Não basta apenas denunciar, né? Que quando eles pregam... Veja a inversão, a guerra assimétrica, quer dizer que a esquerda tem mais força que a direita. Sabe, é o mundo da fantasia, gente. Os caras têm o capital, tem todos os meios de comunicação, tem quase todos os partidos políticos, tem quase todos os deputados, quase todos os senadores. E aí a guerra é assimétrica a nosso favor. o ódio, que quando eles pregam a morte dos seus adversários, contam com a leniência da grande imprensa, contam com a leniência de poderes constituídos. Não basta só denunciar, nós temos que acabar com a simetria dessa guerra. É muito desproporcional eles abertamente defenderem a nossa morte e serem considerados como... Eles quem? Eles quem? Porque até agora você só falou do Peninha e nem o Peninha fez isso. Legítimos no debate público, serem considerados como uma voz a ser ouvida. Não, eles não são vozes a serem ouvidas. Quem defende a morte dos seus adversários políticos... Olha só. Então veja. Os comunistas são uma voz que não deve ser ouvida. Vocês lembram do podcast lá que o Kim defendeu a existência de um partido nazista? Vocês lembram lá que ele disse, olha, a liberdade de expressão, eles que falem o que quiser. É até melhor, né? Porque assim as pessoas vão ver e vão poder não gostar daquilo. Tá entendendo o oportunismo de tudo isso?
Mas não é só o oportunismo que fica escancarado porque das coincidências, né? É sempre um grupo grande de coincidências, né? Que nem aquelas coincidências todas lá, dos likes do Ben Pontes lá, nas postagens do Vic Vanilla, né? As coincidências da vida vão acontecendo por causa desse tipo de coisa. Não pode participar do debate público. Ponto. Há um limite, né? Até onde você está defendendo, né? O limite entre você defender ideias, entre você ter divergência e você defender o extermínio dos seus adversários políticos. Uma coisa é fazer o que nós fazemos de defender a prisão e morte de criminosos faccionados. Quem não é adversário político. Eu não tenho uma divergência de ideologia com o cara do PCC ou do Comando Vermelho. Ele é um Estado estrangeiro, um inimigo, um invasor no território nacional, que invade território de quem é brasileiro, de direita ou de esquerda. Não é uma divergência ideológica, é um combate a uma facção criminosa, que é muito diferente do que se eu defendesse, né, prisão ou morte de esquerdista, porque o esquerdista diverge de mim. Isso eu não faço, não fiz e nunca farei, né? Aí teve um outro vídeo... Eu acho que tem que combinar, Kim, isso aí, uma turminha que fica lá no Twitter colocando os quadradinhos com as cores do MBL, tá? Só uma dica pra você, tá? Porque eu tenho uns prints guardados aqui de coisas que gente com esses quadradinhos, tá? Que estão falando em nome de vocês, não sei se tem ligação com vocês, pode ser que não tenha mesmo, né? Mas sei lá, acho que tem que combinar melhor com essa turma aí, tá? Né? Depois dessa repercussão do vídeo do Peninha, que eu vou colocar, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Estamos vivendo sob uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. A ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa nunca. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu do Instagram. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, já que isso vai chegar nele. Direita tem todo o direito de existir. Sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Como tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo. Enfim, veja só a hipocrisia desse sujeito, né? Primeiro ele coloca, não, quem tem discurso de ódio, sim, tem que ser criminalizado, tem que ser banido, não pode ter espaço. Mas o meu discurso não foi um discurso de ódio, foi um discurso de alegria em relação à morte de uma pessoa, né? Que tinha um discurso de ódio, entendeu? É o paradoxo da tolerância, Kim. Você pode discordar, mas ele não tá ali naquele vídeo, Kim, instigando ninguém a sair matando os outros, não. Eu não vi. Vocês viram isso, chat? Vocês viram isso? Eu não vi isso. Aliás, eu não vi ninguém dizendo assim, ó, saiam matando os direitistas. Vocês viram alguém fazendo isso? Eu não vi ninguém fazendo isso, gente. Entendeu? Eu vi gente tirando onda que o cara que defendia que algumas pessoas tinham que morrer para que as outras pudessem andar armadas, morreu com um tiro no pescoço. Não é uma grande ironia do destino? Saca? Sim, porque se você não sabia, o Kirk fazia isso. Ele disse, olha, não, realmente, algumas pessoas vão acabar morrendo mesmo. Enfim, é um efeito colateral aí para que a gente tenha assegurado o direito de andar armado. Beleza, tinha um cara que tinha o direito de andar armado que deu um tiro no pescoço dele. É óbvio que algumas pessoas vão dizer, olha aí, porra, e agora? Mas eu não vi ninguém, e claro que talvez tenha alguns que fizeram isso, mas no universo do Brasil inteiro, para que isso realmente seja uma pauta, para que isso realmente seja um assunto, não dá pra você pegar 2 ou 3 que você vai pensar aí no universo de milhões. Porque efetivamente eu não vi ninguém dizendo, ó, peguem arma e saiam matando os outros. Eu não vi ninguém falando isso. Tá? Dizendo, né, que a nota de falecimento do Charlie Kirk era nota 10. Então, assim, é de uma escrotidão tremenda. E veja que ele acaba de dizer, não, direita tem que ter espaço, só que não pode ter discurso de ódio, logo antes dele fazer um discurso de ódio, né, do qual eles tanto nos acusam de fazer. Por isso a gente precisa acabar com essa guerra assimétrica, né?
Agora vamos ver esse videozinho aqui, desse sujeito que vocês com certeza conhecem também. Assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Pronto. Perfeito. Essa fala é irretocável. Bora lá, vamos ver o resto. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista. Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra contra-revolucionários. Então, veja. O Gênesis está falando algo que é pão comido, que nem ele mesmo gosta de dizer, tá? É isso. Tu tá no meio de um processo revolucionário, é guerra, tá, gente? É isso, você tá num processo de guerra. Então, vão acontecer questões desse tipo. Veja, e ainda nesse trecho que o Kim pegou do Jones, ele é tão infeliz, primeiro porque é um trecho tão velho que a qualidade da imagem já denuncia. Mas Jones está sendo muito específico do que ele está dizendo ali, né? Durante processos revolucionários, nos momentos mais agudos, pessoas que estão atuando de maneira contra-revolucionária. Ou seja, é bastante bem delimitado o que o Jones está falando ali. Que diz você saltar para vamos eliminar os nossos adversários políticos, puta desonestidade, né? Então vamos lá, né? O Jones Manuel, o revolucionário de YouTube, né? Diz abertamente, não, eu sou um humanista, né? Por isso eu sou contra a pena de morte, a não ser contra os meus adversários políticos numa revolução. Ou seja, para dar um golpe de Estado, né? Sou contra a pena de morte. Mas assim, na pequena exceção de eu dar um golpe de Estado para implementar uma ditadura do meu regime que eu defendo, da minha ideologia extremista. Primeiro, não é golpe de Estado, né? É processo revolucionário, é bastante diferente, né? Revolução e golpe são categorias diferentes, né? De análise, tá? O que o Kim tá fazendo aqui é pura demagogia, tá, gente? É pura demagogia. Ele tá distorcendo uma fala que já tá tirada de contexto, porque o Jones estava falando de processo revolucionário, de revolução. Ele não tá falando do ambiente que a gente tá agora, tá? É isso. É só porque ele quis colocar aqui a imagem do Jones, né? Já que o objetivo deles é criminalizar a esquerda. Pô, Kim tá chato, cara. Só porque você perdeu um debate, você ficou tão magoado, cara. Chato isso, hein, mano? Supera, cara. Bola pra frente, levanta a cabeça, sacode a poeira e segue a vida. Isso é que eu defendo. Aí os meus adversários políticos têm que morrer. E aqui, veja, tem que se fazer uma correção necessária, né? O que Jones Manuel e outros extremistas comunistas defendem não é pena de morte, porque pena pressupõe, né, legalidade, né, uma penalidade instituída em lei. Um sujeito, como eu defendo a pena de morte, né, para um pedófilo, após ser denunciado pelo Ministério Público, após ser julgado por um tribunal do júri, pessoas comuns que entendem que o crime foi cometido e condenam esse sujeito à morte, depois dele apresentar sua defesa e ser condenado por um júri, aí ele sofre uma penalidade de ser morto. Muito diferente de defender execução sumária dos seus... Não foi o que o Jones defendeu, né? Ele falou pena. Então, assim, isso aí tudo que o Kim tá falando agora, ele tá criando. O Jonas falou em pena capital, ou seja, mesmo num processo revolucionário, não é bagunça, sabia, gente? Não é bagunça. Também tem processo. Claro, é um processo de exceção, mas ainda tem um processo, ainda tem julgamento, ainda tem possibilidade da pessoa provar a sua inocência. Não existe esse papo de execução sumária, não é sobre isso que o Jones está falando ali, né? Isso é uma outra discussão que a gente pode fazer em determinadas situações muito específicas que a gente tem como exemplos ao longo da história, mas não é disso que o Jones está falando. Ele está simplesmente distorcendo a fala do Jones para defender algo indefensável, gente. Ainda mais para um cara que algum tempo atrás disse tudo isso para defender a existência de um partido nazista. Adversários políticos, isso não é pena. E aqui já começa uma burrice, um desconhecimento, né? Não é pena de morte que eles defendem. O que eles defendem é a execução dos seus adversários políticos. Não foi o que o Jones falou, né? Isso é o que você está colocando na boca dele, né? E é violentamente desonesto da tua parte. Mas é bom porque assim eu posso pegar e escancarar a desonestidade intelectual. Sem direito de defesa, sem devido processo legal, sem nada. Assim, é executar e matar os seus adversários políticos. 100% tirado do teu cu isso aí. Essa gente não pode ter espaço no debate público. Nós temos que... Tudo isso é medo, cara. Caramba, como era bom quando vocês falavam sozinhos, né?
Como era bom quando vocês falavam sozinhos, né? Era mais fácil de enrolar as pessoas, né? Abertamente pressionar as empresas, os veículos de imprensa, as universidades que dão espaço para esse tipo de pessoa para perderem os seus patrocinadores, para perderem os seus empregos. Isso é literalmente censura e pior, na questão dos empregos é pior do que censura, é crime. Tá? É crime. A tua orientação política não pode ser motivo da tua demissão. Se você conseguir provar que foi isso a sua demissão, você vai conseguir uma indenização. Tá? Além do que ser uma prática, né, comum a que a gente viu nas experiências fascistas. Né? Mas é só uma coincidência, né? Isso é sempre só uma coincidência. Começou uma pequena onda de demissões de extremistas de esquerda. Nós temos que transformar essa... Isso é mentira, não tem onda de demissões nenhuma, tá? Tem alguns casos isolados de alguns emocionados, tá? É isso que tem. Parece que quem andou perdendo emprego foi o engenheiro Léo aí, que agora é do timezinho de vocês. Não sei se é verdade, tá? Mas ele também andou falando coisas bem agradáveis por aí e tava pela bola 7 também. Essa pequena onda, uma grande onda de demissões de acadêmicos, de universitários, de jornalistas, de funcionários de toda sorte que defendam abertamente a execução dos seus adversários políticos. Então vejam, ele não conseguiu até agora, já tá no fim do vídeo, mostrar nenhuma evidência da acusação dele. Ou seja, que extremistas de esquerda, que é como ele chama os comunistas, instigando a matar seus adversários políticos. Não tem isso. Ele não mostrou isso em nenhum momento. Mas no mesmo vídeo, menos de 10 minutos depois, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo aquilo que ele acusa os comunistas de estar fazendo. Mas não de matar, mas de dizer assim, ó, vamos silenciar esses caras. Vamos tirar o emprego desses caras. Vamos colocar eles numa situação onde eles não tenham voz e vez e espaço em lugar nenhum. Quer dizer, vamos sumir com esses caras do debate político. Saca? Ele começou o vídeo dizendo assim, extremistas de esquerda estão incentivando, desejando a morte dos seus opositores políticos. Mas não mostrou nada que justificasse essa afirmação. Só disse que fez uma lei, né, que está lá como proposta, defendendo isso. Mas ele termina o vídeo dizendo que, olha, nós temos que fazer os comunistas sumir do debate público. Entenderam? Entenderam isso? Vocês conseguem entender? Cara, o MBL brinca com a inteligência de quem assiste eles, gente. Brinca. Eles têm absoluta certeza que a turma é burra, cara. Que não vão juntar o Lé com o Cré e não vão perceber a contradição ambulante que eles são. Políticos. Quem não se lembra também do caso da filha do Roberto Justus, uma criança em que o sujeito chamado Marcos Dantas diz só guilhotina. A guilhotina por uma criança, porque essa criança tem pais ricos e recebeu uma bolsa cara. Pô, então agora a esquerda é o... Como é que é o nome ali? Marcos, sei lá o quê. Ah, vá se fuder, Kim. Na boa, sem respeito nenhum. Vá se fuder, cara. Não tem que argumentar com isso aí não, cara. Entendeu? Tem que argumentar com isso aí não, cara. Seus pais ricos, que grande crime, né? E ainda querem estabelecer, intelectualoides, né, e jornalistas querem estabelecer uma simetria. Eu que defendo pena de morte para PCC, para Comando Vermelho, para estuprador, para pedófilo, estaria na cabeça doentia dessas pessoas no mesmo patamar de um sujeito que defende a execução de uma criança inocente que recebeu uma bolsa cara. Entende como isso é muito desproporcional? Cara, esse cara que defendeu isso, ele é 100% desconhecido e irrelevante para o debate público, para política, qualquer coisa. Entendeu? Eu não sei da onde que você achou razoável se comparar com ele, né? Pra tu ver como que você força a barra para construir essa narrativa. Nós não podemos mais aceitar essa desproporcionalidade. A gente não pode aceitar mais ser denunciado, colocarem o dedo na nossa cara como se a gente fosse igual a essas pessoas. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Eu concordo. Sujeito aqui estava falando um dia desses que existem pessoas que precisam morrer. Mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, o Nicolas Ferreira, tu tá na lista. E aí, veja lá. O Magalzão Show. Nem sei o que sobrou pro Magal. Caramba, o que o Magal escreveu? Vamos ver. Cara era racista, homofóbico e não só deixava isso claro, como fazia questão de espalhar seu ódio por onde passava para milhares de pessoas. E com certeza esse sujeito passou anos-luz, nem sabia quem era Charlie Kirk antes dele morrer. Uma figura muito influente. Acontece uma tragédia com esse cara. Não aconteceu uma tragédia, ele foi assassinado, não é que ele sofreu um acidente, né? Vem um monte de brasileiro agora lamentando a morte do cara. Abram o olho pra esse. A gente tem que abrir o olho com quem lamentou a morte de um sujeito que foi assassinado. E não com quem tem defendido o assassinato, né? Mas ali ele tem um pouco de razão, porque não é só... Aquela pessoa que tá meio perdida no rolê e tá só tentando dar um ar pacifista, assim, pra ganhar uma moral pública, tudo bem. Mas tem uma turma que tá muito puta. Fora do normal de tão puta.
sabe? Como se tivesse sido violentamente atacada. Essa turma que tá assim, dá pra tirar também da lista os oportunistas, que só estão surfando da hype. Mas essa turma que tá assim, desconfie, vai. Desconfie, né? Pode ver aí com quem que ela interage, quais são os grupos que ela anda, né? Qual o tipo de lixo que ela chafurda, tá? É batata, tá? É batata. Tem alguns que são oportunistas, tem outros que são perdidos, mas tem uns que vocês sabem muito bem o que são, né? Mais uma dessas coincidências da vida. É de uma escrotidão gigantesca, né? Aí, Thiago Santinelli, Charlie Kirk contra 30 balas. Na primeira ele já perdeu o debate. E veja, eu vou... Cara, mas isso aí é desejar a morte de alguém, cara. O cara morreu baleado, ele sempre defendeu bala, cara. Vocês não estão com uma piada, porra. Aí, liberdade de expressão pra fazer piada só vale se for o Léo Lins. Que aí ele fica escrotizando minoria. Aí, beleza, é só piada. Agora, porque o Santinelli escrotizou um cara que morreu baleado depois de defender a vida inteira as balas... e aí ultrapassamos o limite do humor. Olha aí, Kim, nós encontramos o limite do humor, cara. Entendeu? Então fazer humor com síndrome de Down, com negros, com indígenas, com mulheres, tranquilão, né? Porque aí, porra, é liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Agora, se o Santinelli botar um Charlie Kirk que perdeu pra primeira das 20 balas, não, aí ele ultrapassou o limite do humor. Cara, vocês viram o Santinelli pedir pra alguém matar alguém? De novo, eles pegam ilustres desconhecidos, tipo aquele que ameaçou lá o Nicolas, teve um que até parece que já foi recolhido pela polícia, etc, saca? Que são exceção de exceção de exceção. Aí quando eles pegam alguém mais conhecido, eles têm que pegar isso aí. Nem a fala do Magal. Essa aqui, então, é ridícula, né, cara? É ridículo. Então encontramos o limite do humor, gente. Encontramos o limite do humor. Vou reforçar no começo do vídeo, tá? O sujeito debochar da morte do Charlie Kirk é escroto, mas eu não defendo que esse cara seja preso. Eu defendo que esse cara perca seu espaço no debate público por pressão popular, não por ação do Estado. Agora, um sujeito, repito, insuflado pela morte do Charlie Kirk, defender, como vários aqui defenderam, a morte do seu... Mas vários, mas mostra um, cara. Mostra um. Entendeu? Tirando os ilustres desconhecidos, você pensou ali de perfis que não tem nem 500 seguidores, você não mostrou nada, cara. Adversários políticos, e alguns têm citado a Amanda, o Guto, o Arthur, o Renan, gente do MBL, esse sujeito tem que ser preso. Porque ele é um criminoso defendendo a morte dos seus adversários políticos. Tá, e o que eu faço com as pessoas que estão espalhando aquele card comigo, com o Jones Manuel, Ian Neves e Gustavo Gaiofato com um alvo na testa? O que eu devo fazer, Kim? Esse sujeito tem que ser preso. E é justamente pensando nessas pessoas que eu apresentei um projeto de lei para criminalizar quem, por motivo político-ideológico, incita a violência física contra os... Sabe, é tão chato isso aí, cara, porque eu sei. Vocês, né, eu já tive que sair de casa escondido, né, com medo de fascista me dar um tiro em alguém da minha família. Né? Jones Manuel, eu sei que mais de uma vez também foi ameaçado de morte. Sabe o que a gente tá fazendo aqui tem risco, sabia, gente? Muito mais do que essa demagogia que esses caras estão fazendo. Tá? Eu, por exemplo, quando tive que sair de casa, o grupo que estava circulando mensagens de gente pedindo para me dar um salve era um grupo cheio de policiais militares. Aí eu vou chamar quem? O ladrão? Se eu não posso chamar a polícia, sabe aquela música antiga do Chico Buarque, da época da ditadura, quando quem chegava para te matar era a polícia, que ele dizia, olha, chama o ladrão, porque a polícia tá vindo me pegar. Quem que eu vou chamar? Vou chamar o ladrão? Estão entendendo? Uma coisa é essa narrativazinha aí. Porque eles não gostaram que a gente ficou zoando que um fascista morreu, caralho. O cara não era um moderado não, tá, gente? Nós estamos falando da morte de um violento extremista. Tá?
E o discurso desse cara ajudava a formar a ideologia desses, por exemplo, do grupo que estavam lá dizendo que era pra me dar tiro. Estão entendendo? Agora eles querem se fazer de vítima. Os adversários políticos. Demais, cara. A esquerda, paz e amor é o caralho. Acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente. Boa, Acabou o amor. é isso aí, a gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar. É isso. Ó, tem uma consciência de classe pra botar aqui. Vai entrar ou vai quebrar a cabeça no meio aí. Ai, é muito bom, cara. Muito bom, né? Mas dá pra ver que eles estão assustados. Porque quando eles estavam debatendo sozinhos era uma parada. Agora o jogo virou. Tá bom?